Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre altura manométrica de bombas centrífugas. Para começarmos, eu gostaria de resgatar o conceito. A altura manométrica, que também pode ser chamada de carga do equipamento, é a quantidade de energia que a bomba colocará no fluido que está sendo transportado, no fluido do escoamento. Normalmente a água, mas independentemente de que fluido que seja, essa altura manométrica é a quantidade de energia que o equipamento, a bomba, vai transmitir para o fluido para que ele saia do seu ponto de mais baixa energia e vá para um ponto de mais alta energia. Então, lembrando aqui uma curva característica, aqui a gente tem o cabeçalho da curva característica de uma bomba centrífuga que traz algumas informações como diâmetro, rotação, diâmetro de entrada, diâmetro de saída. E aqui nós temos a curva propriamente. Aqui nós temos 3 rotores. Essa bomba ela trabalha com rotores de diâmetros de 260 milímetros, 290 milímetros e 320 milímetros. Nesse eixo horizontal nós temos a vazão, nesse caso aqui em metros cúbicos. E nesse eixo vertical à esquerda nós temos a carga ou a altura manométrica da bomba, dada normalmente em metros de coluna de água. Nesse caso aqui o L é de líquido, mas normalmente é metros de coluna de água. Ou seja, se nós pegarmos qualquer ponto em qualquer dessas 3 curvas aqui, que se referem cada uma a um diâmetro de rotor, e nós projetarmos esse ponto, por exemplo, uma vazão de 40 metros cúbicos por hora, com esse rotor de 320 milímetros e projetarmos aqui, a gente vai saber que essa bomba vai transmitir para o fluido de trabalho nessa condição aproximadamente 230, uns 220 metros de coluna de água. Essa vai ser a energia ou a variação de energia que o fluido vai receber em função do equipamento. E só para complementar, aqui a gente tem o NPSH requerido para esse equipamento em função da vazão, mas nós já falamos do NPSH em vídeos anteriores, então não vamos repetir agora. Então, lembrando o que é a altura manométrica ou a carga do equipamento, é essa quantidade de energia que é necessária que o fluido vai receber para mudar de nível de energia e também vencer a perda de carga ao longo do escoamento. Então aqui a gente tem 2 condições, uma condição de uma sucção positiva, e essa definição de sucção positiva depende um pouquinho da referência. Essa que eu estou usando, tomo como referência o nível do reservatório de sucção. Então se o equipamento está acima do nível do reservatório, significa que a sucção é positiva. Se o equipamento, a bomba, está abaixo do nível do reservatório de sucção, que é esse caso aqui, ó, ele está abaixo, a gente diz sucção negativa. Mas existem outros livros, outras fontes que invertem esse conceito, mas é apenas uma questão de nomenclatura. A importância aqui é a gente entender que essa condição aqui é um pouquinho mais severa do que essa condição. Isso é que interessa, mas daqui a pouco a gente vai entender. Mas, por enquanto, eu quero falar a respeito da altura manométrica. Então, como eu disse, a altura manométrica é a quantidade de energia que a bomba vai colocar no fluido, ou seja, é a variação de energia do fluido. E essa variação vai ser igual ao desnível entre o reservatório de sucção e o reservatório de recalque. Aqui a gente tem a sucção, aqui a gente tem o recalque. Então, esse desnível das superfícies ali, e aí eu estou simplificando por uma condição bem específica, em que os 2 reservatórios estão abertos para a atmosfera, ou seja, eles não estão pressurizados. Se ele estiver pressurizado, os conceitos são os mesmos, mas a tratativa matemática é um pouquinho diferente, mas aqui, para simplificar um pouco, a gente vai tirar esse efeito. Então, os 2 reservatórios estão abertos para a atmosfera e a altura manométrica do equipamento tem que ser suficiente para vencer esse desnível. Lembram que a altura manométrica é medida em metros, metros de coluna d'água. Esse desnível também é um desnível geométrico, então é medido em metros também, ou em pé, polegada, mas normalmente para nós é em metros. E vencer junto com esse desnível a perda de carga. Nós já falamos de perda de carga em vídeos anteriores. Para o fluido escoar no interior dos tubos, passar por curvas, válvulas e a própria tubulação, a gente tem a perda de carga distribuída e as perdas de carga localizadas.
ele perde energia. Então, a altura manométrica do equipamento tem que ser suficiente também para vencer essa resistência ao escoamento, ou seja, as perdas de carga. Isso é verdade para essa condição, mas também para essa condição. Mas percebam que o que vale não é o desnível da bomba para o reservatório. O que vale, o que vai definir a carga ou a altura manométrica da bomba é o desnível entre os reservatórios. Isso é bastante importante de ficar claro, porque pode ser um ponto de confusão. Então, o desnível não é em relação à bomba, mas sim em relação aos reservatórios. No limite, vamos imaginar, se os dois reservatórios estivessem no mesmo nível, o desnível aqui seria zero, porque eles estão no mesmo nível, mas ainda assim, para o fluido sair de um reservatório a outro, seria necessário, a uma determinada vazão, seria necessário uma quantidade de energia. Por quê? Porque haveria perdas de carga. Então a carga ou a altura manométrica desse equipamento, nessa condição bem específica, em que os reservatórios estejam nivelados, seria apenas para vencer as perdas de carga. Mas normalmente não é isso que a gente encontra na indústria, nas instalações. Ou nós temos essa condição, que é a sucção positiva, ou essa sucção, que é a sucção negativa. Mas independentemente do caso, a altura manométrica sempre vai ser definida pela diferença de nível ou o desnível entre os reservatórios, mais a perda de carga ao longo de toda a instalação. Então, matematicamente, nós podemos expressar como sendo altura manométrica, normalmente a gente adota H, M de máquina e H aqui de carga, mas aqui é a altura manométrica, é igual a variação de altura entre o reservatório de sucção e o reservatório de recalque. Então, esse ΔHSR significa variação de altura ou variação de nível entre o reservatório de sucção e o reservatório de recalque, que nesse caso da esquerda é essa cota, nesse caso da direita é essa cota aqui. De novo, não tem a ver com a posição da bomba, e sim dos reservatórios, mais a perda de carga. Então, a altura manométrica, ela vence o desnível e vence as perdas de carga. É importante a gente relembrar que as perdas de carga serão tão maiores quanto mais extensa for a tubulação. Ou seja, se a gente tem uma tubulação de 20 metros, nós temos uma perda de carga. Se a nossa tubulação tem 30 metros, nós vamos, sob mesmas condições, vazão, diâmetro e tudo mais, nós teremos uma perda de carga maior. Então, quanto maior a extensão da instalação, maior vai ser a perda de carga. Mas o desnível não vai influenciar na perda de carga. Ele vai influenciar nesse fator aqui e, consequentemente, na altura manométrica da bomba ou na carga do equipamento. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou dar alguns números aqui para a gente entender que a influência é apenas da distância entre os reservatórios, a diferença de nível entre os reservatórios e não da configuração, se a bomba está afogada ou se não está afogada, se é sucção positiva ou negativa. Isso vai influenciar numa outra característica que é muito importante, que é no NPSH. Como nós já falamos em vídeos anteriores sobre cavitação em NPSH, a bomba afogada, que é esse caso da direita aqui, ela tem menores chances de cavitar, ou a chance praticamente nula, a menos que a instalação seja muito ruim, as velocidades sejam muito altas, as perdas de carga muito elevadas. Se ela é afogada, a gente praticamente elimina a possibilidade de cavitação. Mas para definir a altura manométrica, ela não tem nenhuma influência. E para mostrar isso, eu vou resolver esses dois exemplozinhos. Então vejamos, determine as alturas manométricas das bombas das instalações abaixo. Essa bomba e essa bomba, considerando que a perda de carga total em cada instalação seja igual a 8,5 metros. Então, tanto nessa instalação quanto nessa instalação, as perdas de carga são iguais, não importa. Ah, mas por quê? Pode ser porque o diâmetro é diferente, a vazão é diferente. A gente não está muito preocupado com isso. Eu só quero mostrar que, se a perda de carga já está definida, e a gente já aprendeu a fazer isso em vídeos anteriores, aqui, para nós definirmos a altura manométrica, basta nós identificarmos qual que é o desnível entre os reservatórios. Uma vez conhecida a perda de carga, soma-se essa perda de carga ao desnível entre os reservatórios, nós temos como resultado a altura manométrica do equipamento. Lembrando
que essa é para a consideração em que os dois reservatórios estão abertos para a atmosfera. Então, como nós falamos no slide anterior, a altura manométrica da bomba é simplesmente o desnível entre os dois reservatórios de sucção e recalque, mais a perda de carga. A perda de carga para os dois casos é 8,5, então está tudo certo. Vamos identificar então qual que é o desnível. Ora, o desnível a gente sempre vai medir entre a superfície do fluido nos dois reservatórios. Então é o desnível entre esse ponto e esse ponto aqui. Vejam que a tubulação de sucção ela tem uma elevação de 2 metros. Não é essa cota que nós vamos considerar. Porque se essa cota aqui é meio metro, claro que o desenho aqui está fora de escala, mas se essa cota aqui é meio metro, então essa tubulação está afundada aqui, está abaixo da superfície 1,5 metro. Mas o desnível não é da sucção da bomba, não é do início da tubulação, e sim do reservatório, da superfície do fluido no reservatório. Então aqui nós temos meio metro, aqui nós temos 6 metros, então temos 6,5 metros, e aqui mais 1 metro. Então 1 mais 6, 7, mais meio, 7,5 metros. Vejam então que o desnível entre os reservatórios, entre a superfície livre do fluido nos dois reservatórios, é 7,5 metros. Mais 8,5, que é a perda de carga da instalação, que a gente já calculou, não aqui, mas a gente já adotou esse valor, a gente chega numa altura manométrica de 16 metros. Se a gente pega essa outra configuração, veja que é completamente diferente. Ela está afogada, aqui a gente tem 3 metros de coluna na entrada da bomba, aqui a gente tinha meio metro abaixo, aqui a gente tem 3 metros acima, mas a perda de carga é a mesma. Vejam que as dimensões horizontais aqui não interessam. Essas dimensões horizontais vão interessar para o cálculo das perdas de carga, que nós não estamos fazendo aqui. Para a altura manométrica, a gente precisa apenas da perda de carga e do desnível, que é o que eu vou mostrar. Então vejamos, 7 metros também, vamos ver. Ora, eu desço 1, desço 2, desço 3 aqui. Então a gente tem 3 do lado de cá. Aqui nós temos 9,5 mais 1, 10,5. Então fazendo 10,5 menos 3, a gente chega na diferença entre essa superfície e essa superfície, que são os mesmos 7,5. 7,5 mais 8,5 é óbvio, vai dar 16, igual foi do caso anterior. Então vejam que a configuração é completamente diferente, numa está afogada, numa é sucção positiva, mas não interessa. Se essas dimensões aqui, elas estão iguais, mas se elas fossem diferentes, as dimensões horizontais, mas as perdas de carga, a perda de carga final fossem iguais, essas dimensões diferentes não iam influenciar em nada. Porque para a altura manométrica, o que interessa é a perda de carga e o desnível entre os reservatórios de sucção e de recalque. Com isso, então, a gente já definiu uma característica muito importante da bomba, que para a próxima etapa, então, a gente vai fazer a seleção da bomba, a seleção do equipamento, mas nessa etapa aqui a gente aprendeu como calcular de uma maneira bem simples, para uma condição bem específica, que são os reservatórios abertos para a atmosfera, a altura manométrica do equipamento ou a carga da bomba. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe o próximo vídeo, em que resolveremos um exercício de seleção de bomba, agrupando todos os conhecimentos que nós já desenvolvemos até agora. Obrigado e até lá.